Agora são 9h40. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a farmacêutica Paula Abdo. Ela fala sobre como as pessoas devem proceder em relação às receitas de remédios em tempos de coronavírus, Priscila. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, como ficam essas receitas nesse momento. Muita gente não consegue passar no médico e pegar a receita. E aí, o que faz? Bom dia. Olha, sobre as receitas, o que aconteceu? Foi colocada uma portaria da Anvisa que ela permitiu um prolongamento da validade da receita, tá? Só que isso vale para alguns casos só. Então, o melhor de tudo é a pessoa ligar ou se dirigir à farmácia que ela está acostumada para ver se o caso dela se aplica. Ela estendeu por 30 dias o prazo de validade de receitas de produtos controlados para evitar que a pessoa tenha que ficar voltando ao médico, tenha que ficar voltando à farmácia e esse trânsito prejudique o nosso isolamento, né? Olha só, eu queria tirar uma dúvida com a senhora, porque existem alguns hábitos em tempos de pandemia que a gente entende e consegue avaliar como solidariedade. Mas, quando se fala de um procedimento que é regulamentado por órgãos específicos, a gente fica em dúvida se é solidário ou se, na verdade, trata-se de um erro. O que eu estou querendo dizer? Existem algumas pessoas que acabam recorrendo a médicos da família ou a conhecidos para conseguir uma receita e aí sim comprar o seu medicamento em tempos de pandemia. O quanto esse comportamento é correto ou não é recomendado? Não, assim, olha, se é um profissional prescritor habilitado e que ele vai ter aquela conduta ética de realmente entender a necessidade do paciente e fazer a prescrição, não há problema. Então, não seria uma coisa assim ruim. Enfim, ele realmente não vai chegar um médico com responsabilidade, ele não vai chegar e vai dar uma receita só porque é para a mãe, só porque é para a irmã, enfim, ele vai avaliar, não, então tá, o colega não pode, tudo, provavelmente ele deve fazer uma avaliação e deve resolver se vai dar ou não. Eu queria saber também sobre as receitas por e-mail. O médico pode enviar receitas por e-mail? Sempre, né, algumas receitas elas são duplas, né? Uma fica com a farmácia e a outra com a pessoa. Como fica nesse caso, então, de receitas que precisam ter essa duplicidade? Tem dois casos aí. Foi regulamentada, né, foi aceita agora pela Anvisa o receituário eletrônico. Isso aí o profissional ele tem que ter uma assinatura digital, ele tem que ter um programa, tudo, e também as farmácias que vão receber também tem que ter. E aí, todo cuidado de escrituração e tudo mais. Mas nos casos tradicionais, que são a maioria agora, ainda tem que ter a receita com uma que fica retida, a notificação azul. Então, a farmácia, o que ela faz? Ela vai buscar na casa do paciente, porque ainda é necessário realmente a documentação física que a farmácia tem que reter. Há já uma expectativa para a mudança desse processo, então,
esses softwares, como a senhora comentou, para agilizar esse processo, principalmente porque o vírus pode ficar no papel também, né? Uma contaminação até para as pessoas que trabalham na farmácia. Sim, está tendo uma movimentação bem grande, tá muito dinâmico, todo mundo correndo atrás. E até a gente achou que o médico seria um pouco mais resistente e, na verdade, não. Ele está bem aberto e ele está buscando se modernizar e fazer esse receituário eletrônico e também a telemedicina mesmo. Paula, por gentileza, muitas pessoas que assistem à nossa programação, eles não sabem exatamente qual é o procedimento que elas devem tomar para conseguir a receita médica caso façam uso de medicamentos de uso contínuo. E caso essa pessoa não consiga contatar o seu médico, como ela deve proceder para conseguir a receita, já que aquele medicamento é fundamental para o dia a dia dela? Depende muito do medicamento. Então, se for um medicamento controlado, ela não tem muito o que fazer. Se ela ainda, por exemplo, se ela não aviou essa nova portaria da Anvisa, se ela não aviou, ela ainda está com a receita e essa receita ela ainda vai ter validade por mais 30 dias. Tá? Agora, se ela já aviou, ela não tem a receita e aquilo é controlado, né, que exige essa documentação, não tem jeito, ela tem que entrar em contato com o médico dela, ver de que maneira que ele está atendendo e como isso ela pode ocasionar, né, como que ela pode resolver esse problema. Quando é um caso de um receituário que não é controlado, ela pode recorrer à farmácia dela, à drogaria dela, enfim, e aí o farmacêutico tem habilitação para ele olhar e falar assim, não, isso daqui a pessoa realmente precisa de uso contínuo, então ele tem a possibilidade de aceitar aquilo e continuar o tratamento sem problemas. Paula, tem algumas receitas que elas passam a quantidade correta para o tratamento e depois você precisa voltar ao médico para pegar uma nova receita para seguir aqueles dias, né, aquele período. Há a possibilidade dos médicos, então, ampliarem, né, aumentarem a quantidade de medicamentos, liberação de medicamentos e também o tempo de tratamento para que uma receita dure mais, por exemplo, do que um mês? Sim, tem essa resolução, então, que saiu, ela estendeu, né? Então, ele coloca uma justificativa e para cada classe aconteceu uma extensão de dias diferentes, né? E colocou-se assim, que enquanto ela estiver em vigor, é válido, então, tudo isso que eu estou falando, que a receita vale por mais tempo, que o médico pode dar por um período mais longo, isso até segunda ordem, digamos assim. Paula, gostaria de fazer uma pergunta em relação àquelas pessoas que sempre compram os medicamentos, fazendo uso da receita, naturalmente, na mesma farmácia, especialmente os idosos. Aqueles idosos que mensalmente vão à farmácia ou à drogaria e acabam adquirindo o mesmo produto, sempre apresentando a receita. Caso eles não consigam a receita médica com o seu profissional, com o seu médico de confiança, e aí eles se dirigem à farmácia e tentam comprar sem a receita, se comprometendo a levar a receita algum tempo depois. Esse tipo de acordo, ele é recomendável ou você acha que os farmacêuticos e os profissionais das farmácias e drogarias
não podem fazer isso de maneira alguma? Qual é a sua avaliação? Não, tem casos que são previstos na legislação. Então, assim, uma urgência, né? Você vê que, por exemplo, sei lá, um paciente utiliza um anticonvulsivante, que a pessoa realmente ela não pode parar. Se ela interromper, ela pode entrar em convulsão. Então, existe na legislação uma coisa que a gente pode atender na urgência. E aí a gente notifica a vigilância local e avisa, olha, eu tive que atender na urgência esse caso assim, assim, assado, né? Na prática, o que a gente faz? A gente tenta ajudar a pessoa e achar o prescritor para ela e resolver ali o assunto. Então, tenta agilizar todo o processo realmente para a pessoa. Então, quando que ele volta, onde que ele está, o senhor tem o celular. Normalmente, os prescritores dão os celulares para esse tipo de paciente, né? Então, a gente corre atrás para eles, para realmente a gente poder atender a legislação e o paciente realmente não ficar desassistido, porque aí é pior ainda, né? Para a gente terminar, então, aqui a gente fala com a farmacêutica Paula Abdu. Eu queria que você falasse um pouco, dando dicas, então, para as pessoas, né, um conselho em relação à automedicação. É um momento que as pessoas escutam muitas notícias, escutam falar de medicamentos que já podem combater ou que servem com uma certa vacina e acabam correndo para as farmácias. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque muitas pessoas também ficam desassistidas com essas medicações, né? Sim. Olha, com relação a assim, essas coisas milagrosas e assim, a qualquer medicamento que você possa tomar como prevenção, não existe, né? Para a Covid-19 não existe. Então, o que eu recomendo? Se você tem uma alimentação saudável, tudo, e se você quer se proteger, você pode utilizar vitaminas ou suplementos para a imunidade, mas eles não são, assim, alguma coisa indicada para esse caso, eles são para você uma defesa melhor sua, né? Então, você pode realmente recorrer a algum profissional de saúde. Eu acho que nesse momento os farmacêuticos são o melhor caminho, né? Que eles estão nas drogarias, nas farmácias de manipulação, para você poder perguntar a respeito, pegar uma orientação sobre esses produtos. Agora, as outras substâncias que têm aparecido, muitas vezes elas são para já a pessoa já com diagnóstico ou já com um estado mais crítico. Então, não correr para comprar nada desse tipo, porque assim, além de você poder estar sujeito aos efeitos colaterais, você tira a possibilidade de alguém que realmente esteja precisando de tomar essa substância, entende? Então, o que mais você ajuda é realmente você não inventar, realmente procurar manter um equilíbrio na sua vida e não buscar essas coisas. Legal, informações importantes trazidas pela Paula Abdu. Ela é farmacêutica e falou justamente como as pessoas devem proceder em relação às receitas médicas. Paula, muito obrigado por sua participação e pela gentileza em atender a nossa equipe de produção e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Paula.